Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade. Pela doutora Sandra Amott e Dr. Sam Wang. Tradução Jefferson Camargo. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 4. Para além da oposição natureza versus criação. Idades da concepção à faculdade. Quando os cientistas dizem que a controvérsia natureza versus criação está superada porque ambas as forças trabalham em conjunto, não se trata apenas de combates exaustos que imploram será que não dá para parar com isso? Trata-se de um fato biológico e sabemos muita coisa sobre o modo como esse processo funciona. Até o momento, dissemos a você que o cérebro do seu filho se constrói sozinho, em grande parte por meio de programas automáticos e que ele se adapta ao seu ambiente. Essas duas afirmações talvez lhe tenham parecido contraditórias, sobretudo se você pensou em programas automáticos como genes, como algumas pessoas talvez pensem. Mas as coisas não são bem assim. Esses programas controlam a interação entre genes e ambiente durante o desenvolvimento do seu filho. Um dos motivos pelos quais os ânimos ficam tão exaltados nesse debate é o pressuposto muito difundido de que as contribuições genéticas ao desenvolvimento são deterministas, enquanto as contribuições ambientais são flexíveis. É por isso que se considera conservador dizer que meninos e meninas são biologicamente distintos, e liberal afirmar que a socialização é responsável por suas diferenças comportamentais. Essas discussões não levam a parte alguma, pois os dois pressupostos são incorretos. Os genes estabelecem um programa para construir um cérebro, ver capítulo 2. Mas depois, esse cérebro responde ao mundo, sintonizando-se intensamente com as condições locais à medida que a criança vai crescendo. A capacidade humana de viver numa ampla variedade de circunstâncias decorreu do fato de a seleção natural favorecer os genes que contribuem para a flexibilidade comportamental. Quase todos os genes que influenciam o comportamento agem no sentido de mudar as probabilidades de um resultado de desenvolvimento específico e não especificá-lo com exatidão. Em outras palavras, a hereditariedade do seu filho não é destino. Por outro lado, alguns efeitos ambientais sobre o desenvolvimento não podem ser desfeitos. Por exemplo, a cultura circundante determina totalmente a língua nativa que será falada pelo teu filho. E uma vez concluído o processo de aprendizagem, não há possibilidade de substituir essa língua nativa por outra. Na verdade, a partir da perspectiva neuronal de uma pessoa, seria difícil distinguir entre influências genéticas e influências ambientais. Os sinais que entram no cérebro através de seus olhos e ouvidos, isto é, por meio da experiência, influenciam o desenvolvimento ao fazerem com que os sinais químicos modifiquem genes ou proteínas, exatamente como fazem as influências genéticas. Algumas dessas mudanças são reversíveis, outras não, mas o fato de elas se originarem do interior ou do exterior do corpo não constitui um fator determinante. Mais adiante neste livro, falaremos sobre o modo como a experiência pode mudar as conexões e a química dos neurônios. Por ora, queremos apenas explicar como os genes e o ambiente são interligados no desenvolvimento do seu filho. Para começar com um princípio básico, diremos que os genes do seu filho podem influenciar o ambiente dele e vice-versa. Suas características pessoais levam-no a buscar certas experiências de vida, e suas tendências a reagir a outras pessoas de determinadas maneiras influenciam o modo como elas vão se comportar em relação a ele. Uma criança irrequieta, difícil de acalmar, não pode ser tratada exatamente como um bebê tranquilo e feliz, seja quem for o cuidador. Ao mesmo tempo, o ambiente que seu filho encontra antes ou depois de nascer pode causar mudanças permanentes em seus genes. As modificações químicas em resposta à experiência, como a metilação, podem desligar determinados genes em células específicas, em geral, pela vida inteira.
Como as influências dirigem-se para todas as direções, muitos processos de desenvolvimento são ciclos de realimentação ou ciclos de feedback, em que nossos genes influenciam nosso ambiente, o qual, por sua vez, influencia nossos genes, ou pelo menos o modo como eles se expressam, e assim por diante. A ideia de influência recíproca não é fácil de assimilar. Quando pensamos sobre herança genética, nossa mente quase sempre busca um exemplo conhecido, como nossas lições de casa sobre as ervilhas de casca enrugada e lisa de Gregor Mendel, ou, em nossa vida, os genes que determinam a cor dos olhos. Esses exemplos são ensinados na escola porque são simples e de fácil entendimento, podem ser desenhados num quadro negro, mas os modos como a maioria dos genes influencia o cérebro e o comportamento são muito mais complexos. Não há dúvida de que tanto os genes como o ambiente influenciam fortemente as diferenças individuais de comportamento. Os genes que um bebê herda dos pais não determinam exatamente o tipo de pessoa que ele vai ser, mas definem o espectro dos resultados possíveis que estão abertos ao seu desenvolvimento. Ainda assim, as mesmas tendências genéticas podem comportar-se de maneira muito diferente em diferentes culturas. Com toda essa interação, é quase impossível determinar quanto de um comportamento específico é causado por genes e quanto dele se deve ao ambiente. O primeiro problema é que esse tipo de estimativa só se aplica a um ambiente que tenha sido objeto de um estudo específico e que pode mudar muito em outras circunstâncias. Por exemplo, nas populações de classe média, cerca de 60% da variabilidade individual de QI é atribuída a diferenças genéticas e quase nada a circunstâncias ambientais compartilhadas pelas crianças com uma família. Por outro lado, entre as pessoas que vivem na pobreza, cerca de 60% da variabilidade individual de QI deve-se ao ambiente compartilhado, enquanto os genes respondem por menos de 10%. Em outras palavras, o que os genes lhe dizem sobre o potencial de inteligência de uma criança é algo que se restringe a circunstâncias particulares nas quais ela está crescendo. O segundo problema é ainda mais grave. Uma consequência do desenvolvimento que só ocorre quando uma criança com um conjunto específico de genes encontra determinado ambiente é conhecida como interação gene-ambiente. Outro modo de expressar essa ideia é dizer que certas características genéticas podem tornar uma criança sensível a aspectos de sua experiência que não teriam nenhum efeito sobre uma criança com um histórico genético diferente, um tema que retomaremos mais adiante. Essas interações explicam as descobertas, paradoxais em outros aspectos, de que muitas características extremamente hereditárias adquiriram maior incidência na população nas últimas décadas e o fizeram com muito mais rapidez do que a evolução biológica poderia explicar. Os exemplos vão da obesidade à inteligência e à miopia. As interações gene-ambiente são um problema nesse contexto, pois os pesquisadores pressupõem que os dois fatores atuem independentemente ao calcularem aqueles percentuais de influência genética versus influência ambiental que você vê nos jornais. Como dissemos, porém, as coisas raramente se passam desse modo. Pior ainda, quaisquer interações que realmente ocorram são incluídas no percentual genético, o que faz com que os efeitos do ambiente pareçam menos importantes do que realmente são. Para ilustrar essas questões, examinemos um estudo sobre pequenos delitos cometidos por 862 garotos suecos adotados. Nesse estudo, tanto a genética, um genitor criminoso, como um ambiente ruim, instabilidade de moradia desde muito cedo ou pobreza da família adotiva, aumentavam o risco de criminalidade das crianças. Ninguém espera que os geneticistas identifiquem um gene transgressor, mas características como impulsividade e agressividade são influenciadas pela hereditariedade e podem influenciar substancialmente as tendências de uma pessoa a transgredir as leis. Comparada à incidência básica de crimes, de 2,9% nas crianças nascidas de pais não criminosos e educadas num bom ambiente, a incidência
foi de 12,1% nos filhos biológicos de criminosos, porém criados num bom ambiente, e de 6,7% naqueles de pais não criminosos, porém criados num ambiente ruim. Imaginem que as influências genéticas e ambientais fossem independentes uma da outra. Nesse caso, você poderia prever a probabilidade de que um filho de pais transgressores e criado num ambiente nocivo cometesse um crime, pois bastaria somar os 2 percentuais para obter 18,8%. O estudo, porém, descobriu algo bem diferente. As crianças com os 2 fatores de riscos, aquelas que, além de ter pais criminosos, foram criadas num ambiente ruim, representavam um índice de criminalidade muito mais alto, 40%, mais de 2 vezes o risco que seria de esperar. Ao mesmo tempo, nenhum desses fatores determinou o destino dessas crianças. Mesmo nas piores condições, mais da metade das crianças com múltiplos fatores de risco transformou-se em cidadãos cumpridores da lei. Nenhum desses fatores determina, em absoluto, o destino de uma criança, mas não há dúvida de que eles alteram as probabilidades. Portanto, da próxima vez que você ler que a inteligência é 60% genética, ou que os pesquisadores descobriram o gene da homossexualidade, ou que crianças só são agressivas porque aprenderam esse comportamento a partir de modelos, tenha em mente que a biologia não funciona desse jeito. Os genes e o ambiente misturam-se inextricavelmente no decorrer da vida de uma criança. Você sabia? Pegadas no genoma. Como as experiências do seu filho podem causar mudanças permanentes nos seus genes? Essa ideia talvez pareça contrariar totalmente o que você aprendeu nas aulas de ciência, mas ela se fundamenta em processos celulares bem familiares aos biólogos. Em resposta a uma variedade de sinais, as chamadas modificações epigenéticas podem silenciar uma região do DNA, introduzindo alterações químicas que influenciam sua forma, de modo que a proteína codificada por aquele gene não pode ser produzida. Quando o DNA é copiado durante a divisão celular, o padrão de modificação epigenética também é copiado, de modo que todos os descendentes da célula mantêm a informação. Os pesquisadores já sabem há muito tempo que esse processo explica por que diferentes tipos de células, como as dos neurônios versus dos rins, parecem e agem de maneira muito diferente, ainda que contenham o mesmo DNA. Estudos mais recentes mostram que eventos ambientais podem provocar mudanças duradouras semelhantes do DNA, permitindo que experiências efêmeras modifiquem permanentemente a expressão genética. Esse acúmulo de modificações epigenéticas também explica por que gêmeos idênticos que compartilham todos os seus genes não são exatamente iguais. Quando as modificações epigenéticas ocorrem nos espermatozoides ou óvulos, elas podem afetar as futuras gerações. Esse processo é mais bem compreendido em animais de laboratório. Por exemplo, jovens fêmeas de camundongos que passaram 2 semanas dos seus primeiros anos em um ambiente enriquecido, com muitos brinquedos, aprenderam mais facilmente quando adultas. O mesmo acontece com seus filhotes, mesmo quando esses filhotes foram criados por uma mãe adotiva e não receberam nenhum tipo de benefício. Os filhotes, que em vez disso se beneficiaram da experiência da mãe, transmitiram através de modificações epigenéticas o DNA dela. Esse tipo de pesquisa está em seus estágios iniciais, razão pela qual a lista de efeitos epigenéticos continua aumentando. As primeiras experiências sociais podem modificar comportamentos posteriores, inclusive a capacidade de reagir ao estresse, devido à modificação epigenética de genes específicos. A nutrição pré-natal e pós-natal pode influenciar o risco adulto de doença cardíaca, diabetes tipo 2, obesidade e câncer em pessoas. Os experimentos com animais dão sustentação à ideia de que esses efeitos podem ser devidos à modificação epigenética do DNA. O uso regular de cocaína
também parece implicar mudanças epigenéticas, o que talvez explique por que é tão difícil reverter o uso dessa droga. A modificação epigenética é um processo químico simples, mas pode codificar, muito literalmente, experiências de vida na sua constituição e, inclusive, determinar como os seus filhos serão. Você sabia? A cultura pode ser o motor da evolução. Nossas experiências de vida também podem modificar o genoma ao longo dos estágios da escala evolutiva, por meio de efeitos exercidos pelas mudanças culturais sobre a seleção natural. Os geneticistas veem a cultura como qualquer informação adquirida capaz de influenciar o comportamento, o que pode incluir crenças, valores, habilidades e conhecimentos. Quando as pessoas aprenderam pela primeira vez a domesticar o gato de 8 a 9 mil anos atrás, no Egito, o leite tornou-se disponível como alimento para os adultos e não apenas para os bebês. Antes dessa mudança no ambiente, que se deveu totalmente a uma inovação cultural, os adultos eram intolerantes à lactose e não conseguiam digerir leite. Com a difusão do pastoreio, os genes que levam à produção da enzima lactase em adultos tornaram-se cada vez mais comum, pois os adultos que conseguiam digerir leite tiveram acesso a um melhor suplemento alimentar do que os que não conseguiam. Mutações genéticas diferentes levaram à tolerância à lactose em populações da Europa e do leste da África, e nos dois casos isso aconteceu mais ou menos na mesma época da introdução do pastoreio. Hoje, a intolerância à lactose ainda é comum em povos da Ásia e da África Ocidental, cujos ancestrais não adotaram o pastoreio de bovinos. Os pesquisadores avaliam que um número entre várias centenas e 2.000 genes humanos mostram sinais de evolução recente e rápida e que muitos deles podem ter sido impulsionados por mudanças culturais. Os genes que ajudam o nosso corpo a responder aos patógenos, por exemplo, passaram por uma rápida mudança. A evolução de novas defesas do sistema imunológico talvez tenha sido estimulada pelo desenvolvimento da agricultura, que acarretou o surgimento de muitas doenças humanas novas ao colocar as pessoas em estreito contato com animais e seus germes. Outros grupos de genes também estão mudando rapidamente. Um deles está associado à digestão de diferentes tipos de alimento e álcool, um processo que pode ter sido deflagrado por hábitos alimentares. A invenção da culinária ocorreu em paralelo às mudanças na digestão, nos receptores do sabor amargo, no esmalte dos dentes e na musculatura mandibular. Outro exemplo são os genes que influenciam a função cerebral, como seria de esperar a partir das vantagens substanciais oferecidas pelos talentos do cérebro, como a aquisição da linguagem e a capacidade de aprender. Um tanto curiosamente, uma terceira categoria são os genes que impulsionam a aparência física, como a cor da pele, a cor e a espessura do cabelo e a cor dos olhos. No caso desses genes, a seleção pode ser produto de preferências sexuais culturalmente estimuladas, assim como fatores ambientais, como a exposição ao sol. As mudanças culturais também podem proteger as populações das pressões seletivas impostas por novos ambientes. Quando as pessoas migram para lugares frios, elas aprendem a fazer fogueiras e usar vestimentas de peles, em vez de desenvolverem a pelagem e as camadas de gordura que, ao funcionarem como isolantes térmicos, protegem os outros animais das temperaturas congelantes. Alguns pesquisadores especulam que a capacidade de adaptar-se a novos ambientes por meio de comportamentos aprendidos pode ter colocado nossa espécie a salvo de algumas pressões impostas a outros animais pela seleção natural, permitindo, assim, que mantivéssemos uma variedade incomumente ampla de atributos genéticos em nossa população. Outro aspecto que talvez tenha contribuído para a nossa famosa maleabilidade comportamental.